Se a sua lâmpada LED começou a piscar, o LED acende fraco ou simplesmente parou de funcionar do nada. Na maioria das vezes, o problema não está no LED. O defeito começa dentro do driver. E hoje eu vou te mostrar como identificar os defeitos mais comuns em drivers LED, entender as possíveis causas e descobrir o que realmente acontece dentro do circuito quando esses defeitos aparecem. E presta atenção até o final, porque depois desse vídeo você vai começar a olhar para placas de driver LED de uma forma completamente diferente. Agora observa essa placa. Esse é um driver LED de corrente constante. O objetivo dele não é apenas alimentar o LED. O objetivo principal é controlar a corrente elétrica enviada para o LED, porque o LED é extremamente sensível à corrente. Se a corrente aumenta demais, o LED aquece rapidamente. E quando isso acontece, os componentes começam a entrar em estresse. Agora olha para esse esquema. Aqui nós temos vários componentes trabalhando juntos para manter o funcionamento estável do circuito. Temos a entrada da rede elétrica, a ponte retificadora, os capacitores de filtragem, o transformador, o transistor de potência e o circuito integrado controlador. E é justamente aqui que começam muitos defeitos reais. Se você não sabe como um driver LED funciona, clique nesse card aqui em cima. Agora presta atenção nesse primeiro caso, porque ele é um dos mais comuns de todos. O LED começa a piscar. Muita gente acha que o problema está no LED, mas em muitos casos o defeito está no capacitor eletrolítico responsável pela filtragem, porque com o tempo ele perde capacitância. E quando isso acontece, a filtragem da tensão fica ruim. A tensão começa a oscilar. E como o driver precisa de estabilidade para controlar corrente, o LED começa a piscar. E aqui existe um detalhe importante. Muitas vezes o capacitor já mostra sinais visuais do defeito. Ele pode ficar estufado, vazando, ou até apresentar marcas de aquecimento. Então, uma das primeiras coisas que você deve fazer é observar visualmente os capacitores da placa. E aqui vai uma dica importante para quem está começando. Nunca troque componentes sem antes analisar os sintomas do circuito, porque o próprio comportamento do driver já entrega onde o problema pode estar. Se o LED pisca, existe instabilidade. Se o LED apaga depois de alguns segundos, pode existir proteção entrando em ação. E se o driver nem tenta ligar, o defeito pode estar logo na entrada da alimentação. Agora presta atenção nesse segundo defeito, porque muita gente já passou por isso. O LED acende muito fraco ou perde brilho depois de alguns minutos. Nesse caso, uma possível causa é alteração no resistor sensor de corrente. Lembra daquele resistor que o circuito integrado usa para monitorar a corrente? Se o valor dele altera, o circuito integrado começa a interpretar a corrente de forma errada, e isso faz o controle trabalhar incorretamente. O resultado ele acha um LED fraco, instável ou com brilho oscilando. E aqui você começa a perceber uma coisa importante. Pequenos componentes podem causar grandes defeitos. Agora, presta atenção nisso porque é um erro muito comum. Muitas pessoas sorram a placa rapidamente e dizem que ela está perfeita. Mas em eletrônica, nem todo defeito é visual. Existem componentes que alteram valor internamente sem apresentar nenhuma marca externa. Por isso, técnicos experientes analisam o comportamento do circuito, temperatura dos componentes e sinais elétricos antes de concluir qualquer diagnóstico. Agora vamos para outro problema extremamente comum. O driver simplesmente morre, não acende nada, nenhum sinal de funcionamento. E aqui existem várias possibilidades. Uma delas é a ponte retificadora em curto. Outra possibilidade é o transistor de potência queimado. E em alguns casos, o próprio circuito integrado controlador pode estar danificado. Agora observa uma coisa importante. Quando um transistor entra em curto, muitas vezes ele aquece muito, e isso pode deixar marcas na placa, áreas escurecidas, trilhas queimadas ou até cheiro de componente queimado. E, sinceramente, muitos defeitos podem começar a ser identificados apenas observando bem a placa. Agora presta atenção nessa parte porque ela é extremamente importante para quem quer aprender eletrônica de verdade. Muita gente troca componentes aleatoriamente sem entender a causa do defeito.
Mas na prática, o circuito sempre deixa sinais. Por exemplo, se o capacitor falha, a tensão oscila. Se o transistor entra em fuga, a corrente dispara. Se o circuito integrado perde o controle, o LED pode piscar, aquecer ou apagar completamente. Ou seja, cada sintoma normalmente aponta para uma região específica do circuito, e isso facilita muito o diagnóstico. E o mais interessante é que muitas vezes um componente extremamente pequeno consegue derrubar todo o sistema. Às vezes, um capacitor barato de poucos centavos consegue causar instabilidade suficiente para fazer o LED piscar continuamente, ou até impedir o funcionamento do driver inteiro. Agora olha para o circuito integrado controlador. Esse componente funciona como o cérebro do driver. Ele monitora o circuito constantemente. Ele verifica a corrente, controla o transistor e ajusta o funcionamento em tempo real. Se ele percebe corrente alta demais, ele reduz o chaveamento. Se percebe corrente baixa, ele aumenta o controle. E tudo isso acontece milhares de vezes por segundo. Agora imagina o que acontece se esse circuito integrado falhar. O controle da corrente deixa de funcionar corretamente. E aí começam vários problemas. LED piscando, LED superaquecendo, driver desligando sozinho ou até queima completa do LED. E aqui vai uma dica extremamente importante. Nunca ignore sinais pequenos. Um leve piscar, um ruído estranho ou um aquecimento fora do normal podem indicar que algum componente já está entrando em falha. E, sinceramente, entender esses sinais é o que separa alguém que apenas troca peças de alguém que realmente entende eletrônica. Agora, uma coisa rápida. Se esse vídeo está realmente te ajudando a entender como drivers LED funcionam e como identificar defeitos reais, se inscreve no canal, porque essa série ainda vai ficar muito mais profunda. Nos próximos vídeos, nós vamos pegar drivers reais, fazer testes nos componentes, analisar falhas verdadeiras e mostrar diagnósticos passo por passo. Agora presta atenção em outro caso muito comum. O LED acende normalmente quando o driver está frio, mas depois de alguns minutos começa a falhar. Em muitos casos, isso acontece porque algum componente está alterando o comportamento com a temperatura. Pode ser capacitor, transistor ou até solda fria. E isso explica por que alguns drivers funcionam por alguns minutos e depois param completamente. E se você chegou até aqui, provavelmente percebeu que eletrônica não é apenas trocar peças. É entender comportamento, analisar sinais e interpretar o funcionamento do circuito. Então aproveita agora e se inscreve no canal, porque no próximo vídeo nós vamos começar a colocar tudo isso em prática com análises reais em drivers LED de corrente constante. Agora, eu quero saber uma coisa. Qual desses defeitos você já encontrou? LED piscando? Driver morto? LED fraco? Aquecimento excessivo? Ou ruído no circuito? Comenta aqui embaixo, porque eu leio todos os comentários. E comenta também se você quer que essa série continue, porque nos próximos vídeos nós vamos entrar ainda mais fundo na análise prática desses drivers LED de corrente constante e começar os testes reais nos componentes. Obrigado por assistir, nos vemos no próximo vídeo.